Márcia Nunes, eu sou produtora cultural com formação em teatro e hoje me dedico especialmente à produção da linguagem circense. Realizo trabalhos de produção executiva, coordenação de produção, agenciamento de artistas e, sobretudo, com a gestão e elaboração de projetos culturais. Eu preparei essa videoaula para falar sobre o ciclo de vida de um projeto cultural. A ideia é trazer um pouco de informação para aquelas pessoas que estão começando a se interessar pela profissão ou para jovens artistas que têm o interesse em realizar e viabilizar com autonomia os seus próprios projetos. A produção cultural é, por natureza, uma profissão coletiva. Por trás de um espetáculo teatral, um espetáculo circense, um show musical, uma exposição, seguramente existe uma grande equipe envolvida. Diversos profissionais colaboraram e trabalharam para tornar aquela ideia uma realidade. E por acreditar no trabalho coletivo, na colaboração e na parceria, que eu convidei algumas amigas, produtoras com as quais eu tive a alegria de trabalhar e de aprender muito ao longo desses quase 20 anos de profissão para enriquecerem a nossa conversa sobre o ciclo de vida de um projeto cultural. Então, vocês vão conhecer a Vanessa Damasco, a Flávia Berton, a Joana do Carmo e a Priscila Chá. E na sequência, nós retomamos a nossa pauta para falar sobre as etapas que compõem o ciclo de vida de um projeto cultural. Até já! Olá, meu nome é Vanessa Damasco, sou produtora cultural, atuo na cidade do Rio de Janeiro e trabalho num equipamento cultural que chama Fundição Progresso. Bom, a minha atuação, ela vem desde sempre, assim, acho que eu me envolvi com a arte e a cultura já desde a infância e fiz a Universidade de Artes Cênicas na Universidade de Santa Catarina, que é o UDESC, e depois vim ao Rio e continuei nessa área, acabei migrando do teatro para a produção cultural. Artistas em geral precisam se produzir e você acaba entrando em outros ciclos. Bom, na produção aqui no Rio de Janeiro, acabei me envolvendo com a fundição e lá desenvolvo a parte, nesse espaço, uma parte de gerência de projetos culturais, onde eu desenvolvo já desde 2005, faz bastante tempo, a gente está em 2021, quem sabe alguém vê esse vídeo no futuro, é bom datá-lo, né? Então, durante esse período que é bastante grande, eu tive a oportunidade também de desenvolver vários projetos de continuidade, como o Concurso Nacional de Marchinhas Carnavalescas, que durou 11 anos, né? Teve 11 edições. Palco de Carnaval da Lapa, quem sabe a gente retoma ele em breve, mas a gente já montou esse palco durante 6 anos. Então a gente tem bastante projetos ligados à cultura popular e carnaval de rua, representamos o Brasil nas Olimpíadas de Londres também, levando o carnaval de rua para a Inglaterra, e alguns projetos sociais, festivais de música, como o Festival Lapa Jazz, Orquestrando a Lapa, e muito trabalho de implementar essa cultura local no bairro da Lapa, né? Olá, eu sou Flávia Berton, eu sou gestora e produtora cultural há mais ou menos 30 anos. Eu comecei a fazer produção no Teatro de Anônimo, que é um grupo de circo e teatro aqui do Rio de Janeiro. A minha escola, né, foi o Anônimo e alguns outros grupos, né, que trabalham com cultura popular, circo, teatro, rua. E também uma outra escola que eu tive foi o Anjos do Picadeiro, que é um encontro internacional de palhaços e é um projeto grande que reúne muitos artistas. E ali eu pude aprender bastante sobre o que eu sei de produção, equipes, coordenação, né, de produção. Eu sou a Priscila Chá, produtora desde que me conheço por gente e atuante no setor cultural desde 2013, em produções audiovisuais, produções de circo, de teatro,
instalações artísticas e qualquer outra forma de expressão artístico-cultural. Olá, eu me chamo Joana do Carmo, tenho 43 anos e trabalho há 25 anos com produção cultural. Eu comecei na produção há uns 25 anos atrás, motivada pelo meu trabalho de atriz. Eu fazia teatro e foi natural que eu fosse me envolvendo nos trabalhos de produção. E nesse período eu pude também ter a graça de trabalhar com outras duas atividades artísticas bem importantes, que é a literatura e as exposições culturais. Então, pude trabalhar em grandes feiras de livro, grandes projetos ligados à literatura e a exposições, desde a montagem de uma obra até a montagem de uma exposição mesmo, a parte mais museológica, né? Além de todo um processo de criação de uma peça ou de um festival, de grandes eventos envolvendo o teatro. Nesses 25 anos de trabalho, eu sou uma produtora que eu gosto, quando trabalho em grandes grupos, eu gosto de coordenar equipes, assim, me sinto uma motivadora, gosto de dividir tarefas, me sinto motivada a experienciar o melhor que o outro pode me oferecer. Obrigada, meninas, pela apresentação. Eu achei importante trazer elas logo no início da nossa videoaula para que vocês pudessem conhecê-las e também identificar os diferentes perfis de produtoras culturais. As produtoras muitas vezes carregam habilidades específicas e acabam se encaixando em diferentes setores do amplo universo da produção cultural. Já a Flávia vai mencionar um pouco também os perfis das produtoras, mas resumidamente existem produtoras com perfis mais executivos, são as produtoras que trabalham na antecipação de todos os detalhes e trabalham muito bem em campo, coordenando equipe, fazendo elo de comunicação entre todos os agentes envolvidos numa realização cultural. São produtores que precisam ter uma comunicação muito clara, sem ruídos e que articula todos os elementos que fazem parte da produção. São as produtoras que muitas vezes evitam, preveem possíveis problemas, evitam que eles aconteçam e quando eles acontecem, são também os profissionais que resolvem qualquer tipo de problema. Existem produtores com um perfil muito mais administrativo, financeiro, ligado à gestão, com a compreensão de todas as etapas que incluem um projeto cultural e produtores mais conectados com a parte ou de programação, curadoria, elaboração de conteúdo, a criação das ideias e desenvolvimento dos projetos culturais e por aí vai. Bom, eu tive contato com muitos tipos de produtor, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que existem produtores que são executivos, né? Que têm uma habilidade muito boa na execução de tarefas. Tem produtores que são mais reflexivos e organizadores, digamos assim, né? São muito bons assim no estabelecimento de cronogramas, de metas, de definições, né, para o trabalho. Tem produtores que são bastante técnicos, né, que conseguem ter uma noção boa dos processos de montagem, desmontagem, e isso é muito bom. Tem produtores que são excelentes captadores, né? São aquelas pessoas que conversam, que vão na frente, que sabem falar bem sobre o projeto, sobre as ideias, sobre aquilo que ele quer que aconteça, né? E tem o produtor gestor, né? Que eu acho que é aquele que vê o projeto como um todo, desde o início, ele pensa no projeto, né? Ele projeta
ele pensa nas etapas de execução e ele finaliza também o projeto. Antes da gente compreender o que é um projeto cultural, é preciso ficar muito claro o que é um projeto. O projeto é um instrumento técnico, estratégico, muito utilizado no ambiente corporativo e empresarial e que tem como objetivo traduzir em palavras de forma clara e objetiva o que se pretende realizar e como se pretende realizar. Para ser configurado um projeto, nós precisamos identificar algumas principais características. A primeira é sobre a duração limitada. Um projeto sempre tem uma duração limitada, um início, um meio e um fim. Ele pode até acontecer em um dia, uma semana, um mês, até mesmo em um ano, mas de antemão eu já sei que ele tem um início, um meio e um fim. Eu sei quando ele começa e quando ele termina. A segunda característica tem a ver com a questão do objetivo. Um projeto sempre tem um objetivo a ser alcançado, um objetivo bem delimitado, bem especificado, e todas as ações que compõem a realização desse projeto, elas resultarão neste objeto a ser alcançado. A terceira característica diz respeito à questão dos recursos limitados. Antes de realizar um projeto, eu preciso identificar quais recursos financeiros, quais recursos humanos e de materiais eu preciso para que o meu projeto se realize. E a quarta e última característica é sobre a autonomia. Um projeto, ele é sempre uma unidade autônoma. Dentro de uma empresa, de uma produtora, de uma companhia de dança, de circo, de teatro, por exemplo, podem existir diversas frentes de trabalho. Mas quando nós falamos em um projeto, nós falamos em um planejamento, um cronograma, um orçamento, uma equipe pensadas especialmente para aquele projeto. Após você compreender o que é um projeto, vai ficar muito mais fácil compreender o que é um projeto cultural. Um projeto cultural também é um instrumento técnico, estratégico e de comunicação, mas que tem como eixo central um objeto artístico, uma realização cultural. Não importa de qual linguagem, com quais características, são muitas as possibilidades. Sobretudo aqui no nosso país, que nós temos uma ampla produção artística, muita diversidade cultural, nós, quando falamos num projeto cultural, nós podemos estar falando na montagem de um espetáculo teatral e a sua temporada de estreia, na viabilização para a publicação de um livro, num projeto de residência artística e composição de um espetáculo, de um novo espetáculo, num show musical, num projeto para uma feira de artesanato no espaço público, um projeto de carnaval, enfim. E justamente por isso não existe um único modelo a ser seguido. As próprias características do seu projeto podem apontar o tipo de abordagem que você vai dar na elaboração desse projeto. Outro aspecto que vai definir a sua abordagem é o destino que você vai dar a esse projeto. Se ele é um projeto de captação de recursos através de leis de incentivo, se ele vai ser apresentado para captação de recursos para uma empresa privada, para o departamento de marketing ou para o departamento de responsabilidade social, por exemplo. Pode ser um projeto que visa o financiamento colaborativo para uma obra de arte. Um projeto que visa apenas mobilizar parcerias, conseguir apoios, enfim. Independente do mecanismo que você vai utilizar, se você compreender as etapas que compõem o ciclo de vida desse projeto cultural, as etapas que compõem a sua realização e as perguntas que você precisa responder para poder estruturar o seu projeto,
você consegue encontrar uma peça matriz que futuramente vai poder ser adaptada e ajustada para cada um desses mecanismos que você irá dinamizar na sua produção. O ciclo de vida de um projeto cultural ele é composto por 4 grandes etapas. A primeira etapa é a etapa elaboração. É quando nós desenvolvemos toda a parte conceitual e o planejamento do nosso projeto. A segunda etapa é a etapa execução. É quando nós realizamos o nosso projeto. A terceira etapa é a etapa prestação de contas. Aí já estamos na pós-produção. E por último, a etapa encerramento, quando nós realizamos as avaliações e o encerramento final desse projeto. Embora as etapas elas sejam autônomas no sentido de terem ações e procedimentos específicos, elas precisam ser pensadas como uma grande unidade. Uma etapa está de mão dada com a outra. Um exemplo disso, se eu pulo alguma etapa e na fase elaboração eu não valorizo o detalhamento do meu planejamento, quando eu chegar na etapa execução, eu seguramente vou me deparar com alguns imprevistos, alguns furos que vão aparecer por eu não ter identificado detalhadamente todas as necessidades para o meu projeto acontecer. Da mesma forma que eu posso vir a comprometer a fase prestação de contas se durante a execução eu não estiver atenta, por exemplo, às regras e aquilo que vai ser exigido futuramente em termos de prestação de contas. Eu preciso trabalhar durante a execução de forma preventiva e já realizando todos os registros, trabalhando com fornecedores com notas fiscais e tudo muito planejado em termos também de desembolso, e de contratação de equipe, compra de materiais, registro das atividades, para que eu não comprometa a minha etapa seguinte de prestação de contas e entrega de relatórios. A primeira etapa, elaboração. É a etapa onde nós desenvolvemos a parte conceitual e o planejamento do nosso projeto. Esse momento é o momento que eu mais me identifico. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar nessa fase do projeto em que eu compreendo com uma grande complexidade todas as ações e todas as conexões que o meu projeto oferece. Logo após de identificar com clareza quais ações eu quero realizar, eu começo a desenhar, a rascunhar todas as ideias que podem se conectar com o meu projeto e entender de que forma ele se relaciona com o mundo. Então, para te ajudar a detalhar essas ideias, eu sugiro que você responda algumas perguntas básicas. Bom, com essas respostas, vai ficar muito mais fácil você desenhar o seu projeto. Primeiro, o que você pretende realizar? Qual ação artística você pretende realizar com o seu projeto? Segundo, por que você pretende realizar? Essa pergunta é muito importante, porque você vai encontrar aqui elementos para compor o seu projeto e também utilizar, por exemplo, na justificativa, porque com essa resposta você vai entender qual é a relevância do seu projeto para você, para a classe artística, para o desenvolvimento cultural do país, para o desenvolvimento social sustentável do país, de que forma o seu projeto ele sugere ações que sejam pertinentes para a sociedade, sobretudo se você pretende trabalhar com recursos públicos, como de editais públicos ou através de leis de incentivo. É claro que esse projeto tem uma importância particular para você, mas aqui você também precisa compreender e identificar qual a relevância desse seu projeto para a sociedade em geral, para o mundo que nós vivemos, sobretudo para esse momento tão crítico e difícil que nós estamos atravessando, e que a arte já se mostrou como uma grande aliada para promover transformações nas pessoas
e trabalhar na educação dos sentidos das pessoas. A próxima pergunta é: para quem se destina o seu projeto? Você precisa entender qual é o seu público. Você pode começar tentando identificar quais são as pessoas que naturalmente se interessariam pelo seu projeto e pelas ações que você vai propor. Quais pessoas, qual o perfil dessas pessoas, qual a idade dessas pessoas, qual a condição econômica e social dessas pessoas. Trace o perfil do público que naturalmente se interessaria pelo seu projeto, mas não deixe também de identificar que público que você poderia dirigir e direcionar para essas ações de forma a ampliar a abrangência do seu projeto e a atuação dele. Aqui também é importante você estimar quantas pessoas o seu projeto tem capacidade para atender. Cada uma das ações, quantas pessoas você estima atingir. Como será realizado o seu projeto? Aqui a gente já vai avançando para pensar questões ligadas ao planejamento, né? Como eu vou realizar essa ação? O que eu preciso para realizar essa ação? Eu preciso pensar no espaço em que ela vai acontecer, eu preciso pensar quais profissionais eu preciso chamar para agregar a equipe para que esse projeto se realize, que tipo de articulação você precisa fazer para realizar esse projeto, quais fornecedores, quais materiais, como você vai fazer, aonde você vai fazer. Seria a segunda pergunta. A próxima pergunta: em que localidade você vai atuar? Para quem você vai atuar, a gente já respondeu, mas aonde vai acontecer? Identifique o onde e identifique as características desse local. Entenda se existe realmente uma demanda para o seu projeto acontecer nesse local. Qual o local mais apropriado para o seu projeto? E quando ele vai acontecer? Qual a regularidade que o seu projeto acontece? Em quanto tempo ele precisa para ser realizado? E se é um projeto que se repete todo ano, se é um projeto mensal, uma atividade mensal, uma vez por mês, se é um projeto com uma edição anual, bienal, qual a regularidade do seu projeto? Eu acredito que respondendo essas perguntas vai ficar mais fácil você partir para a elaboração. Não esqueça de identificar quais os atributos do seu projeto, ou seja, quais são as características próprias desse projeto e que fazem dele um projeto especial, um projeto diferenciado. Identifique se o seu projeto é um projeto de resgate, é um projeto de ruptura, se ele é um projeto contemporâneo, se ele é um projeto inédito, se ele é um projeto que expressa brasilidade, regionalidade, se ele é um projeto contemporâneo, moderno, exclusivo, se ele é um projeto grandioso, se ele é um projeto de grande notoriedade artística, de grande prestígio, se ele é um projeto que aponta para uma certa irreverência, enfim, identifique o que faz da sua ideia, do seu projeto, algo tão especial que precisa ser realizado. Eu conversei com a Vanessa Damasco a respeito desse momento em que o produtor começa a idealizar o projeto, trabalhar com as ideias, com o sonho, com o desejo. E então, começar a traçar estratégias e caminhos para transformar esse sonho numa realidade. Vamos escutar o que a Vanessa tem para nos falar. Sobre o ciclo de vida de um projeto, ele começa muito antes, né, de ele acontecer. Na verdade, ele começa com um sonho, com uma vontade, com um desejo. E daí vai se debulhando as ideias, né? Trocando essas ideias com os artistas, pensando essas ideias até que elas acabam, quem diria, se tornam realidade aí com um planejamento, né? Com um brainstorm, com encontros de grupos, e é isso. Para mim, essa é a primeira
parte da elaboração de projeto, que é esse sonho, né, é muito antes de ele entrar no papel. Às vezes ele até demora muito para entrar no papel, depois que você começa a imaginar ele, né? Às vezes entra rápido, mas é um dos grandes momentos assim de livre criação que o produtor pode ter. E isso depende, óbvio, se você está fazendo um projeto, uma criação sua, ou se você também pode fazer um trabalho por encomenda, ou ser convidado a participar de um trabalho onde você entra um pouquinho depois que esse sonho surgiu, né? Já entra quando esse sonho está sendo dividido, onde você vai colaborar para este sonho se tornar realidade. Então, daí entra a parte de elaboração. A gente tenta entender, mapear esse sonho. O que ele precisa para acontecer? Como ele vai acontecer? Que cor ele tem? Né? Quanto tempo será que ele dura? Aonde ele vai acontecer? Quem vai nesse sonho? Quem vai acreditar no sonho? Onde é que a gente chega com ele? E tudo isso vai entrando num planejamento que vira um orçamento, um cronograma. Eu aí já falei em várias perguntas que compõem um projeto, né? Onde, local de realização, quando, o seu cronograma, por que a sua justificativa, o que é a sua apresentação. Então a gente vai traduzindo essas etapas, né, de uma realização para o vocabulário da elaboração do projeto, porque tem formatos pré-definidos, né? E até ele acontecer. Cada produtor cria seus próprios caminhos, seus procedimentos, seus métodos para chegar no seu projeto, para desenvolver a ideia e, de fato, chegar em um projeto bastante consistente. Eu conversei com a Flávia Berton e com a Joana Carmo a respeito desse ponto de partida. Qual o ponto de partida para elas nessa fase inicial da realização do projeto? Bom, pensando no projeto e na vida dele, né, eu acho que o ponto de partida, um ponto de partida que eu acho importante é pensar nos valores, né? Porque se eu sei os valores do projeto, eu sei onde eu quero chegar, eu sei para quem eu dirijo o meu projeto e eu sei com quem eu conto para fazer esse projeto. Eu acho que isso é que é o mais importante, né? Então, para além de pensar num produto com início, meio e fim, eu acho que é importante saber toda a rede, né, que envolve esse projeto, né? E isso tem a ver com valores, isso tem a ver com cultura, né? O ponto de partida de um projeto cultural, para mim, muito, né, quando sou chamada para produzir e a ideia já está pronta, entender quais são os objetivos, as expectativas artísticas desse trabalho, para a gente elaborar da melhor maneira, né? É muito importante estabelecer prazos reais, né? E a realidade de ter ou não financiamento, ter ou não verba, patrocínio para fazer, muda a realidade de qualquer espetáculo, de qualquer projeto. Isso é preciso ser considerado bem pé no chão mesmo, sabe? Pra gente não desgastar energia, trabalho, tempo, né? Então, verificar essas expectativas, trabalhar com prazos reais, considerar também o futuro desse projeto. Ele é um projeto que ele vai se repetir. Se for um espetáculo, a gente tem que pensar qual é o futuro desse espetáculo. Eu vou voltar a fazer temporadas, eu quero viajar, onde eu guardo esse cenário, como é que eu faço a manutenção desse figurino, a manutenção dessa equipe, eu vou precisar de cenotécnica. Então são detalhes que desde o início da elaboração eu sugiro que sejam considerados, porque isso vai fazer com que a gente não tenha no futuro uma surpresa que cause um custo financeiro grande, sabe? Às vezes, pensar nisso
faz com que você já crie uma praticidade na montagem do seu espetáculo, por exemplo, já pensando como é que vai ser a desmontagem disso, como é que você vai viajar com esse material, né? Qual é a capacidade de logística, de viagem, de temporada, no caso de uma obra de arte visual, por exemplo, como é que essa obra viaja depois? Como é que essa obra é transportada? Então esses pequenos detalhes, eles podem ser pensados desde o início, lá na elaboração do projeto. E eles vão fazer com que o projeto fique mais fácil de ser executado, mais tranquilo de ser executado e com menos surpresas. Então, os pontos de partida fundamentais para mim são entender quais são as expectativas artísticas, entender qual é a realidade financeira e de prazo que esse espetáculo tem e criar, né, elaborar as soluções práticas para melhor manutenção, sobrevivência e futuro desse projeto. Bom, você já respondeu essas perguntas, então você já está apto a começar a escrever o seu projeto cultural. Eu tenho algumas dicas que vão te ajudar. Primeiro, busque uma escrita clara, objetiva, simples. A linguagem precisa ser simples, não precisa ser uma linguagem rebuscada. Quanto mais simples e objetivo você for, melhor. Mais clareza você vai trazer para o seu projeto. Existem muitos formulários, muitos modelos de projetos culturais. As leis de incentivo têm seus formulários próprios, os editais buscam também os seus formulários próprios. Eles podem mudar um pouco, ser diferentes em alguns aspectos, mas em geral eles respondem a uma estrutura básica. Para você encontrar essa estrutura básica, existem muitos conteúdos disponíveis na internet. Aí você vai encontrar e entender como que se faz um texto de apresentação, como faz, o que é um objetivo geral, um objetivo específico, o que deve constar na justificativa, o que é um cronograma, como eu faço um cronograma, um plano de trabalho, uma planilha de orçamento, o plano de distribuição, o que são as contrapartidas econômicas, sociais. Existem muitos formatos. Eu gostaria de sugerir para vocês um conteúdo elaborado pelo Instituto Alvorada Brasil, de Brasília, em parceria com o Sebrae Nacional, que se chama Projetos Culturais, como elaborar, executar e prestar contas. É um conteúdo muito completo, com uma linguagem muito simples e acessível e bastante didático. Aqui, nesse conteúdo, que eu também utilizo para planejar as minhas aulas, inclusive para planejar o conteúdo da nossa videoaula, e eu super recomendo. Então, projetos culturais, como elaborar, executar e prestar contas. Para mim é uma bíblia, está sempre do meu lado e você encontra facilmente esse conteúdo na internet. Nós já falamos então muito sobre elaboração, um pouco sobre planejamento e antes de entrar na etapa execução, eu gostaria de lembrar que muitas vezes existe uma janela de tempo entre a fase elaboração e a fase execução. Porque nós elaboramos o nosso projeto para viabilizar recursos para conseguir executar. E geralmente esse tempo para viabilizar os recursos financeiros, ele leva um tempo, às vezes alguns meses e muitas vezes até mais de um ano, que é a fase de captação de recursos. É importante você compreender que a existência desse tempo, dessa janela de tempo, e que quando você, após a captação de recursos, partir para a execução, você vai precisar certamente atualizar o seu planejamento, refazer o seu planejamento, muitas vezes ajustando, inclusive o orçamento, ajustando o cronograma, porque você pode ter previsto realizar num determinado momento e que na prática vai ser em outro momento, então você precisa rever o seu planejamento, verificar a disponibilidade de toda a equipe, refazer orçamentos, atualizar os orçamentos, tudo isso antes de você partir para a execução. Já já nós vamos avançar para a etapa execução
e ouvir um pouco o que a Priscila Chá e a Joana do Carmo falam sobre essa questão do planejamento de produção executiva. Mas antes, eu gostaria de trazer uma fala da Vanessa, em que ela traz alguns aspectos relacionados ao momento que antecede um pouco a realização do seu projeto e que vem logo após a captação de recursos. São os procedimentos burocráticos, todos os procedimentos que você deve atender, tanto em termos exigidos pelas leis de incentivo ou também os acordos que devem ser feitos e esclarecidos junto ao seu patrocinador. Vamos então escutar o que a Vanessa fala para depois a gente avançar para a etapa execução. Então você captou para o seu projeto. Agora a gente, para poder realizar ele, precisa passar por algumas burocracias que envolvem diferentes agentes. Então, um dos agentes é o patrocinador, onde você precisa fazer os recibos de patrocínio, ver na lei que você está enquadrado qual é a documentação que você precisa apresentar. Este patrocinador precisa conferir se ele está cadastrado nas leis, né? Porque o patrocinador também precisa estar cadastrado e aprovado para te incentivar, assim como o seu projeto precisa estar aprovado para receber esse incentivo. Então você acompanha um pouco o patrocinador, essa dinâmica, para ver se está tudo ok, se ele também está com todas as certidões que são necessárias para que esse dinheiro de incentivo possa ser de fato liberado. E as contratações, né, com a entrega que você combinou da realização desse projeto para a sociedade, as contrapartidas que você vai entregar para o seu patrocinador, que sejam convites, ações sociais, educativas, apresentações exclusivas, ou diversas outras, conforme for o seu planejamento. E a gente tem uma burocracia também com a lei de incentivo, em passar todas essas informações do incentivo que foi captado, para que ele possa ser liberado e ser liberada o início da realização do projeto. Estar em contato com o patrocinador e com o governo, seja ele municipal ou estadual, quem sabe federal, você tem que manter esse relacionamento ativo durante toda a vida do projeto, né? Porque são os nossos pares, eles fazem parte desse circuito de ativação. As marcas precisam estar aprovadas, você vai criar o layout, antes de começar o projeto vai combinar com todo mundo direitinho o dia que começa, a arte aprovada, com todas as logomarcas inseridas, as ações, vai entregar os convites para que tanto o governo quanto o seu patrocinador tenham acesso às ações que vão ser iniciadas. E, enfim, antes de começar tudo isso, aí você vai para esse universo da produção em si, né? Então chegou a hora tão esperada, a hora mais maravilhosa e deliciosa desse processo de elaboração e construção de uma realização cultural, é a hora da execução. É a hora em que as ideias, elas se tornam realidade. E eu já vou passar logo a bola para quem super entende desse assunto, a Joana Carmo e a Priscila Chá, duas produtoras executivas, também com abordagens diferentes, que falaram aqui um pouco sobre esse momento em que é preciso muito planejamento, muita antecipação de qualquer tipo de necessidade e é a hora de ir para campo, de fazer o projeto andar, o projeto acontecer. É a hora de colocar a equipe na rua. Vamos então escutar o que essas produtoras incríveis têm para nos falar a respeito da execução. Eu listo os melhores parceiros que podem se envolver no projeto, defino os papéis esperados de cada um desses profissionais e quanto cada um vai ser remunerado. Penso nas datas de entregas e realizações e integro todas essas ações e todos esses profissionais, todas essas pessoas, eu integro tudo num cronograma geral do projeto. Pensando no ciclo de vida de um projeto cultural, a meu ver, o planejamento executivo entra logo depois da ideia,
porque a produção executiva é a execução dessa ideia. Quando um artista ou grupo ou coletivo artístico tem uma ideia, o planejamento executivo entra para pensar como podemos materializar essa ideia, quais as possibilidades e as ações necessárias para essa ideia se transformar em realidade. Conforme o trabalho vai sendo desenvolvido, com a contribuição de cada um nos processos, a produção vai ganhando vida e forma. Então, o planejamento deve ser revisitado sempre, como um balizador da execução, mas também sendo transformado conforme o projeto pulsa e vai ganhando mais vida e mais formas. Por exemplo, quando a gente monta um espetáculo inédito, novo, a gente tem um argumento, né, uma ideia, a gente define a equipe criativa, direção artística, dramaturgia, direção musical, elenco, figurino, cenografia, produção, etc. E faz um desenho de planejamento e cronograma. A partir do momento que esse projeto começa a ser executado, ele ganha vida própria, eu costumo dizer. Toda essa equipe criativa ela se encontra, começa a trabalhar, começa a trocar, e aí o projeto começa a ganhar vida, começa a ganhar forma. Uma das primeiras ações para começar a planejar e a idealizar a realização de um projeto, de uma ação cultural, eu gosto muito de conversar com os criadores da ideia, né? Quando eu sou chamada para executar de maneira a tornar aquilo real, como entender qual é o objetivo artístico do trabalho. É importante que a gente não perca o objetivo genuíno, a identidade, o que iniciou aquele projeto, quais eram os objetivos artísticos do projeto. Essa é a parte missionária da arte, digamos assim, né? O que a gente está querendo alcançar e transmitir e expressar e provocar no público. E então ter isso como entendimento, eu gosto como produtora, entender o que o cliente busca, o que o projeto precisa, e a partir disso então montar um quebra-cabeças, né? Que seriam a logística, a realização para isso, quais são os elementos que a gente vai necessitar, né? Para construir esse projeto, para construir essa ação, que equipes envolvem, que trabalhos envolvem, quais são as etapas de construção disso, né? Ter uma boa ficha técnica, uma boa equipe de profissionais trabalhando, para mim, é sempre fundamental num trabalho. Não só na parte artística, mas principalmente na parte técnica e nos fornecedores, porque bons fornecedores garantem, né, a ousadia dos projetos, os prazos, os valores, uma negociação de pacotes. Eu sou muito fiel aos meus fornecedores e sinto que as produções se constroem melhor assim, né? De maneira que você faz trabalhos diferentes e pode chamar sempre aquela sua rede de fornecedores e sempre negociar, ter aquela segurança de que você vai ter um prazo cumprido, que você tem uma negociação de pagamento um pouco mais facilitada. E também dessa forma pensar numa via de mão dupla, né? No sentido de que em alguns projetos talvez você precise negociar mais, em outros projetos que você tem um recurso financeiro melhor, então você repõe aquela parceria feita em outra situação, né? A lista de fornecedores profissionais e equipe artística é muito importante, a logística é muito importante e entender as burocracias que vão envolver esse projeto, né? Liberações junto à prefeitura, órgãos, espaços, enfim, aí depende da especificidade de qual setor cultural que a gente está trabalhando, né? Qual tipo de ação. A terceira etapa
é a etapa prestação de contas. Após a realização do seu projeto, você vai precisar prestar contas, tanto da parte financeira como também das ações que foram realizadas. Os relatórios finais, eles precisam reunir as informações do que foi realizado, trazer tanto informações quantitativas como qualitativas. Aqui você também vai reunir os materiais gráficos que você utilizou para divulgar, as imagens das ações sendo realizadas, links de vídeos, links com áudios, enfim, tentar reunir o máximo de informação possível para criar um documento que reflita o projeto que foi realizado. E para a prestação de contas financeira, eu recomendo que você trabalhe com uma profissional dessa área, especializada na parte administrativa e financeira, e que esteja presente com você desde o momento da elaboração, ou no mínimo antes de você começar a execução do seu projeto. Para a prestação de contas, você vai precisar entender quais são as regras, o que vai ser exigido. Cada mecanismo tem procedimentos próprios. Então, se você vai prestar conta para as leis de incentivo ou para um ente tal, você tem que buscar quais planilhas você precisa preencher, quais documentos você precisa entregar para a sua prestação de contas. Essas planilhas são formatos padrões, cada mecanismo tem o seu formato e você deve seguir todas as orientações, mencionando todos os itens que estavam levantados no seu orçamento, apontando os pagamentos que foram feitos, junto com as notas fiscais, os comprovantes de pagamento, e somados aos extratos bancários e depois o documento que comprova o encerramento dessa conta. Essa profissional que vai fazer a administração financeira do seu projeto, ela é a única pessoa que vai efetuar os pagamentos, que vai ter acesso à conta bancária para transferências e acompanhamento dos extratos. E também é a profissional que tem que estar muito alinhada com a produção executiva. Afinal, a produção executiva é quem fecha os acordos financeiros com os fornecedores, com a equipe técnica e faz as compras de materiais, enfim. Mas é essa pessoa que faz a administração financeira que vai orientar de que forma essas notas fiscais devem ser emitidas, quando o pagamento poderá ser feito e tudo mais. É extremamente importante a etapa de prestação de contas e relatório. É aqui que você vai garantir o encerramento desse projeto com sucesso, te deixando apto a concorrer novamente a esses editais, a essas leis de incentivo e a realizar seus próximos projetos. A quarta e última etapa é a etapa encerramento. É uma etapa muito mais interna, ou seja, você, após a sua realização, após a sua entrega de relatório, de prestação de contas, você vai se reunir com a sua equipe, com o núcleo principal que pensou junto com você esse projeto, para fazer uma avaliação de procedimentos, de processo, entender com profundidade todos os aspectos positivos e todos os aspectos que porventura não ocorreram conforme o planejado. É um momento onde você vai arrumar a sua casa e se preparar para as suas futuras ações, compreendendo tudo que deu certo nesse projeto e tudo que precisa ser revisto e replanejado nos seus futuros projetos. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento dessa videoaula. E eu pedi para as produtoras que participaram da nossa conversa para elas deixarem também algumas dicas relevantes que possam ser úteis para vocês nos projetos futuros e nas realizações culturais de vocês. Minhas dicas são: olhe ao seu redor, veja o que você gostaria de mudar, como você pode colaborar, o que você faz que pode ser importante para outra pessoa.
O que você gosta de fazer? O que você deseja? A gente trabalha com uma liberdade de realizar os nossos desejos. Então, eu acho que a minha dica é essa. Veja, olhe ao seu redor, haja, converse, pesquise muito, leia, releia, até entender, né, do que se trata um edital, uma lei, um regulamento, um projeto, uma ideia. Então, seja persistente no seu trabalho e eu tenho certeza que ótimas coisas vão acontecer. Então, sucesso aí para vocês e tchau! Costumo dizer que a produção é relacionamento e processo. A partir do momento que você entende isso, você consegue produzir qualquer coisa. Os nomes mudam, as pessoas mudam, mas é sempre sobre relacionamento e processo. Para o jovem produtor que esteja curioso sobre os processos de produção, eu acho importante que ele procure cursos, se ele puder. Tem muito conteúdo na internet que ele pode videoaula, aula gratuita, entendendo como cada profissional organiza os seus processos para fazer com que um processo artístico-cultural ganhe vida. E eu acho que ele também pode procurar muitas bibliografias, muito making of, de filme, de peça de teatro, de instalação artística. Tem muito conteúdo de artistas dizendo como desenvolve o seu processo. Dessa forma, ele também vai conseguir integrar pensando, eu já sei qual que é a obra final, com o artista dizendo como é que é o processo, eu como um produtor, como é que eu me colocaria no lugar do artista? Ou como eu me colocaria no lugar de um produtor fazendo com que essa ideia seja concretizada? O que eu posso contribuir, o que eu não posso? Acho que esse exercício ele é muito importante para você entender as diversas formas, né? Porque tem os fazeres, eles são diversos. E integrar o repertório desses fazeres é a magia da produção, que eu digo, né? Então, eu acho que ele pode estudar, pode procurar por cursos, e eu, como uma produtora, eu gosto muito do Excel, acho ele um ótimo amigo, porque ele faz fórmulas, ele pensa, ele te ajuda a pensar, e um calendário, né? Sempre um calendário, eu acho que é importante, é a principal ferramenta de um produtor. Então, as dicas que eu posso dar para quem está ingressando no trabalho de produção cultural primeiro, se imbuir de bastante coragem, de muita paciência e de muita firmeza, conseguir encontrar uma equação de comunicação clara, né? Na produção é muito importante que a comunicação seja clara, que ambos os lados entendam do que nós estamos tratando, sobre o que estamos falando, para que não ocorram ruídos, não ocorram problemas. A produção é o detalhe das coisas e os erros moram nos detalhes. Então, quanto mais planejar, sentar, elaborar os mínimos detalhes, levantar todas as possibilidades, listas, sugestões, todas as pesquisas que você pode fazer em relação ao seu projeto, não se acomodar, né? Estar sempre atento, assim, a novidades do mercado, de materiais, de fornecedores, de métodos de trabalho, né? A gente tem que estar se atualizando. E eu entendo que a gente tendo, né, aquela dica da pergunta anterior, falando muito sobre o levantamento dos detalhes, da logística, dos seus fornecedores, da sua equipe. É importante fazer o máximo de orçamentos que você possa, de materiais e de trabalhos, de serviços.
ampliar essa pesquisa é muito importante, sabe? Para você ter uma segurança no que você está fazendo e fazer um bom planejamento, né? Produção é planejamento, é evitar, é se antecipar ao erro, se antecipar à surpresa, se antecipar aquilo que não foi planejado. E além disso, é importante entender que o produtor, ele é um pouco o elo entre as coisas, né? O produtor é o que faz a liga entre o que está projetado e o que está sendo executado, né? Daí, produção executiva. Então, você tem que pensar sempre um passo na frente, né? Se a Joana atriz precisa pegar a van às 9 da manhã, a Joana produtora precisa 1 hora antes estar em contato com ela e com o motorista para se assegurar de que tudo vai dar certo, que não vai ter nenhum erro, que esses dois pontos vão se encontrar, né? A produção é essa conexão. Bom, por último, assim, eu tenho uma dica que, na verdade, não sei dizer bem se é uma dica, mas tem a ver, assim, com como eu estou encarando esse momento, né, de transição que a gente está vivendo no mundo, enfim, né, muito evidenciado agora nesse momento de pandemia, né. Eu tenho estudado bastante colaboração, economia, tenho feito umas conexões malucas entre gestão cultural e economia e tal. E eu acho que um jovem produtor hoje precisa estar antenado com os estudos e práticas regenerativas, né? Então, eu acho que um produtor cultural jovem tem que estudar muito sobre colaboração, sobre outras economias que não a capitalista, sobre regeneração, né? Modelos de gestão, modelos ágeis, modelos sociocráticos, modelos holocráticos. Enfim, eu acho que a gente tem que estudar mais sobre como colaborar, né, como nós produtores podemos colaborar para um desenho, né, para o design de culturas regenerativas, porque eu acho que a gente está vivendo assim um momento realmente de transição, né? Eu acho que essa crise toda que a gente está vivendo, ética, estética, política, econômica, precisa de um redesenho. Para encerrar a nossa videoaula, eu também gostaria de trazer uma dica para aqueles jovens produtores, jovens artistas que estão começando as suas jornadas dentro do campo da produção cultural. É importante que estejam conectados e atentos a toda a transformação que o nosso planeta, que o mundo vem atravessando. Para nós, realizadores culturais, é importante que estarmos presentes no nosso tempo. Por isso, não faça por menos. Compreenda de que forma o seu projeto ele pode vir a colaborar para a construção de uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais saudável, com menos desigualdade, com menos preconceito, menos discriminação. Eu sugiro que todos conheçam e se interem da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda criada pela Unesco e que aponta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, para quem sabe, em 2030, a gente, enquanto sociedade, consiga construir condições mais sustentáveis para o nosso planeta. Após você conhecer os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você pode identificar quais, porventura, já estão presentes dentro das ações que você realiza e quais você pode absorver e dinamizar de forma também da sua colaboração para um desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Eu espero ter contribuído e desejo sucesso para as realizações e projetos de vocês. Até uma próxima!